Olá, boas-vindas a Magia de Lótus. Eu sou Bruno Monteiro e aqui nós vamos hoje falar sobre as energias para o mês de junho, o mês que está iniciando hoje, né, dia 1º de junho. Primeiramente agradeço você por você estar aqui, prestigiando esse trabalho, esse projeto, né? O Magia de Lótus é muito mais do que um canal, ele é um projeto realmente de vida e cada vez mais, com a ajuda de vocês, quero que esse conteúdo chegue para mais pessoas consigam aí evoluir espiritualmente, emocionalmente e assim por diante, né? Então, se você não conhece Magia de Lótus, já se inscreve aqui no canal, faz uma espécie de Netflix aqui, né? Assiste os outros vídeos, aqui tem vídeos que são atemporais, ou seja, você pode ver a previsão que está lá, independente de quando você está assistindo. Tem vídeos com conteúdos também explicando algumas coisas, tem como se fossem aulas aqui que eu faço com o maior carinho, com o maior prazer para vocês, tá bom? Bom, então vamos iniciar aqui, né? Esse mês vocês vão ver que tem bastante coisa, né, acontecendo ao longo desse mês, então vou tentar fazer esse vídeo o mais curtinho possível, tá? Mas tem bastante coisa pra gente ver para esse mês de junho. Bom, então vamos lá. De uma forma resumida, né? Se a gente fosse resumir o mês de junho, o mês de junho é o mês das emoções. É um mês que nós vamos falar muito de emoções ao longo desse mês de junho, né? O cuidado emocional. É aquela coisa de família, de estar no lar, né? Então vocês vão ver que conforme eu for falando aqui, vocês vão ver que eu falo muito de emoções, de lar, de família. E a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, não é à toa que junho é o mês dos namorados, né? E de várias festividades assim que fazem aquela questão de parcerias, de entrelaços, né? Porque nós vamos estar aí ao longo do mês de junho, quer dizer, desculpa, falando aí de muitas coisas. Nós temos o portal 6 do 6, o portal dos namorados, né, o portal do amor. Depois nós temos mais pro fim do mês, lá pro dia 20, nós temos o Sol entrando em Câncer, né, que é um signo sensível e tal. Então a gente vai ter bastante coisa para fazer nos conectar com o nosso emocional, fazer com que a gente se conecte com o nosso emocional, né? A gente vive num mundo em que a gente muitas vezes não dá valor para aquilo que a gente sente, para as nossas emoções. A gente fica muito focado no trabalho, no intelectual, até mesmo no espiritual, mas a gente não foca no nosso emocional. Então, de antemão, nesses primeiros minutos daqui do vídeo, eu já quero que você entenda o seguinte: o mês de junho é o mês para você buscar o equilíbrio emocional, para você cuidar do seu emocional, tá? É importantíssimo que a gente olhe para o nosso coração e ver o que ele tem a nos dizer ao longo deste mês de junho. Já começamos o mês, né? Nessa semana mesmo, né? Que nós temos aí o dia 3 do 6, nós vamos ter a lua crescente em Virgem. Então a gente começa o mês de junho com uma lua crescente. E quando a gente fala de crescente e no signo de Virgem, a gente está falando de uma lua. A lua crescente ela vai falar de expansão, de crescimento, né? De você plantou a sementinha lá na lua nova e agora você vai fazer ela germinar, você vai fazer ela crescer, né? Só que este crescimento, muitas vezes, a gente faz um crescimento meio atropelado. A gente quer aquela velha história, né? Você planta hoje, coloca a sementinha lá e espera que amanhã já esteja uma árvore linda e grandiosa. E não é. A gente precisa aprender a dar tempo ao tempo, né? Então a gente precisa ter um crescimento consciente, entender que as coisas que nós queremos não crescem do dia para a noite, né? A lua crescente ela vai trazer isso. E quando a gente fala do signo de Virgem, ele é o signo mais organizado do zodíaco, né? Então é um foco
né? A semana vai pedir um foco, que a gente foque na organização daquilo que precisa ser feito com o intuito de concretizar no futuro. Como assim, Bruno? A gente vive num mundo em que tudo é muito imediatista. O excesso de dopamina, aquela coisa de a recompensa imediata. Mas o Lua Crescente em Virgem nos convida a gente parar um pouco e pensar no futuro. Não no futuro amanhã, mas no futuro de longo prazo, né? Então, o que nós precisamos fazer ao longo dessa semana que vai se iniciar, ó, esse comecinho do mês de junho? É a gente focar o que é que eu quero para o meu futuro, o que eu quero daqui a 5, 10, 15 anos, o que eu quero para a minha vida como um todo. E trazer essa energia da lua crescente que faz com que as coisas prosperem, que as coisas evoluam e fazer com que essa evolução, esse crescimento, seja um crescimento organizado. Então, essa semana, busque ver o que eu preciso fazer para alcançar aquele objetivo que eu quero. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Digamos que eu queira comprar uma casa. Eu quero comprar uma casa de tal jeito, tal jeito. E aí, o signo de Virgem me convida o seguinte, tá, você quer comprar a casa, só que não dá pra você comprar, tipo assim, amanhã vou lá, faço um financiamento em não sei quantas mil vezes para ter a minha casa. Precisa ter um planejamento, precisa ser uma coisa organizada. Comprar uma casa não é igual comprar uma bala no supermercado. É uma coisa que demanda organização, demanda planejamento. E o signo de Virgem vem falando justamente isso. Se você quer crescer, você quer evoluir, então organize a sua rotina, organize o dia a dia, organize os passos para que você concretize aquilo que você quer, né? Então, o foco da semana é foco na organização do que precisa fazer, o que eu preciso fazer para alcançar aquele objetivo de longo prazo. Tá? Então, lembre-se sempre disso. A lua crescente vai falar de crescimento, de prosperar, de abundância, mas esse crescimento não pode ser um crescimento de qualquer jeito, né? É aquela famosa história de que nem a pessoa ganha na Mega Sena, né? Quantas pessoas ficam milionárias do dia para noite e da mesma forma que for milionário fica pobre de novo porque perdeu tudo, porque muitas vezes a pessoa não está preparada para aquilo ali. Então, o signo de Virgem, dentro dessa lua crescente, ela pede assim, ó, você quer crescer, você quer evoluir, você quer prosperar, então vai preparando o terreno para que a prosperidade possa entrar e ficar, entendeu? Não seja uma coisa passageira, tá? Então, foco no que eu preciso fazer para alcançar o que eu desejo no longo prazo. Respeite o seu ritmo, né? O signo de Virgem ele vai falar que o mais importante do que a velocidade é a direção. Então imagina, você está correndo a 200, 300 km por hora e no sentido do rio, por exemplo. Né? Eu moro aqui numa cidade que fica na margem da Dutra, né? Você está indo no sentido do rio. Só que você está indo porque você está indo. Você não parou para pensar se o destino, né, aonde eu quero chegar é lá. Porque se você for correndo para um lugar que você não quer, você vai chegar mais rápido e vai ver que não era lá que você queria. E você vai perder muito mais tempo depois voltando. Digamos que você quisesse ir para São Paulo, por exemplo, você está pegando o caminho errado. E aí você vai correndo. Só que você vai correndo, atropelando, e quando você vê, você chegou num destino que não era o que você queria. Então, mais vale a pena, por isso que o signo de Virgem convida a gente a respeitar o nosso ritmo. É melhor que você vá devagar e constante na direção certa do que correndo atropelado em qualquer direção, que você nem sabe onde você vai chegar. Tá bom? Então, respeite o seu ritmo. Foca em chegar aonde você quer. E aí vem a primeira pergunta: aonde eu quero chegar? Entendeu? Aonde que eu quero ir? Qual é o meu objetivo de vida? O que eu quero para minha vida? Então, é aquela famosa frase lá do gato, lá na Alice das Maravilhas. Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Então você precisa saber para onde você vai.
caminho você quer seguir. E mesmo que demore, o importante é ser um passo de cada vez. Devagar se vai longe. E é melhor ir devagar para onde você quer do que sair correndo aí sem direção certa. Certo? Então, esse é o primeiro ponto. Nós temos aí, já começando a semana, com esse desacelerar. Vocês vão ver que o mês de junho é um mês para a gente ir com mais calma e mais devagar. Sem pressa. Sem pausa, mas sem pressa também. Tá? Depois, nós chegamos na sexta-feira, desta semana mesmo, no portal 6/6. E aí, às vezes as pessoas me perguntam assim, Bruno, mas o que significa 6/6, né? Essas datas repetidas, as horas repetidas, né? Que nem aqui eu tô com a camisa 11/11, né? Então, o que significam essas horas repetidas que eu vejo, esses dias repetidos? Eles são portais energéticos, tá? Então, quando você vê, vamos supor, se eu botei o olho no relógio e tá ali 13/13, é o universo querendo te dar alguma mensagem. Toda vez que você vê uma hora repetida, um dia repetido, uma sequência numérica, sempre você está vendo aquela sequência numérica, é porque o universo está te querendo alguma coisa. Por exemplo, eu teve uma época que eu via muito 13/13, né? O horário 13/13. E eu falava, nossa, né? Por que será que o que o universo quer me dizer com 13/13? Tá querendo chamar eu para organização. Por quê? O 13, além de uma transformação, porque o 13 no tarô é a carta da morte, a carta da transformação, das mudanças, dos fins necessários, ou seja, o universo está falando, você precisa dar fim naquilo que não faz mais sentido para você e se organizar, ou seja, você precisa se organizar, porque quando você reduz o 13, ele vira 4, né? 1 mais 3 dá 4. Então é o universo chamando para que eu tivesse essa coisa de se organizar melhor, de tirar da minha vida aquilo que eu não quero ter, que não faz mais sentido manter. Então, preste atenção nas horas repetidas, nas datas, porque é o universo querendo te dar alguma informação. E quando a gente vê o portal 6/6, o 6 no tarô, até vou pegar aqui, o 6 no tarô, deixa eu achar ele aqui. Calma, quer ver que é a última? Quase. O 6 no tarô é os enamorados. Ou seja, é as parcerias, né? São as relações, a harmonia das relações. Então, quando a gente vê o 6/6, ele abre um portal, que vocês vão ver que na sequência a gente vai falar muito disso também, abre um portal para parcerias, para relacionamentos, networking, a harmonia nas relações. Então, por exemplo, você está num relacionamento que não está indo bem, o portal 6/6, ele convida essa harmonia das relações. A gente a ter aquela harmonia de conseguir se relacionar melhor, dialogar mais, né? E principalmente, os namorados, o portal 6/6 é um convite a ouvir o coração. Muitas vezes a gente fica tão focado naquilo que a gente vê, naquilo no nosso racional, no nosso intelecto, a gente esquece de ouvir o que o nosso coração quer dizer. E aí, no mesmo dia, né, a gente vai ter esse portal 6/6, ou seja, vamos ter essa abertura do portal do amor. A gente fala que o 6/6 é o portal do amor. Então, assim, muito amor, muito romantismo, aquela coisa bem de amor, de relações mesmo amorosas. O número 6, né, na numerologia, ele vai falar de família, de lar, né? Então, é aquela energia do amor mesmo, sabe? O amor no mais profundo dessa palavra amor, tá? E no mesmo dia a gente vai ter Vênus em Touro, né? Vênus é o planeta também do amor, do acolhimento, da reciprocidade amorosa. E aí, essa movimentação tá falando pra gente de que o nosso prazer, ele é o termômetro para saber para onde que a gente está direcionando a nossa energia. Então,
a pergunta que Vênus em Touro vai falar pra gente nesse portal 6 do 6 é: você está sendo orientado pela dor, pelo sofrimento ou pelo prazer? E aí, isso é muito importante, porque muitas vezes a gente faz as coisas por obrigação, porque eu tenho que fazer. Não é uma coisa assim prazerosa. E muita gente faz com aquele sofrimento, aquela coisa sofrida, aquela coisa, sabe? E Vênus em Touro, ainda mais no portal 6 do 6, ele convida a gente a ter prazer. Ter o prazer naquilo que a gente faz. Fazer as coisas porque a gente quer, porque a gente gosta, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui pra vocês. Esses vídeos que eu gravo, né? Toda semana. Eu faço por prazer, porque eu gosto de fazer, né? Porque se não fosse por prazer, eu não iria gravar, né? Ah, eu gravo porque é para ter dinheiro. Se fosse assim, eu não ia gravar, né? Porque o retorno financeiro muitas vezes demora e quando vem, não é aquele retorno financeiro, né? O YouTube não é o principal fonte de renda para mim. Então, eu gravo porque eu quero gravar, porque eu quero trazer conhecimento de forma gratuita, de forma que vocês que estão aí do outro lado saibam e possam expandir a consciência de vocês. Então, é isso que o Vênus em Touro está querendo falar pra gente. Está querendo falar assim: você está fazendo as coisas por prazer ou pela dor, pelo sofrimento? Sabe? Faça por amor e não pela dor. Entendeu? Faça porque você quer, porque você gosta de estar ali. E não porque você tem que estar ali, tá? Então, faça reflexão ao longo dessa semana, principalmente a partir do dia 6. Eu estou orientando a minha vida por meio da dor e do sofrimento ou por meio do prazer? Isso é muito importante e isso faz todo sentido para a nossa vida. Quando você começa a orientar a sua vida, as suas coisas, aquilo que você faz por meio do prazer, você vê que tudo fica muito melhor, tudo fica muito mais fluido na nossa vida. Já na semana seguinte, no dia 11 do 6, a gente vai ter a chegada da lua cheia em Sagitário. E aí é hora de a gente expandir o nosso conceito de lar. Lembra que eu falei que o portal 6 do 6 vai falar de família, de lar, de relações, de harmonia, tudo relacionado a esse lado amoroso, de família, de acolhimento. E quando a gente fala da lua cheia, a lua cheia ela é o signo a lua da expansão. Então você plantou na lua minguante, né? Você colocou a sementinha na lua. Desculpa, você colocou a sementinha na lua nova, começou a germinar ali para que a sua plantinha cresça na lua crescente. E a na lua cheia, essa planta ela vai expandir, ela vai começar a ficar na sua forma mais volumosa, né? A sua forma mais ampla. A lua cheia ela amplia as coisas. E quando a gente fala lua cheia em Sagitário, a gente está falando de Sagitário, né? Quem conhece astrologia sabe que Sagitário é um signo que os próprios de Sagitário já é expansivo, né? O sagitariano já é um signo expansivo, ele não se contenta com isso daqui, essa caixinha. O signo Sagitário não fica numa caixinha, ele quer expandir a consciência, a mente. E junto com a lua cheia, e a gente está falando de um portal, ou seja, a gente já vai estar ainda sobre as influências do portal 6 do 6. Então, o convite da lua cheia em Sagitário é hora de você expandir o seu conceito de lar. E aí eu quero convidar vocês ao seguinte: o que é lar para você? Você que está assistindo, o que é lar? O que significa lar para você? Lar é só a casa onde você mora? O que é lar? E aí o conceito de lar que eu quero trazer para vocês é: lar é onde o nosso coração está. Tem uma frase bíblica, né? Quem é cristão, quem já leu a Bíblia, tem uma frase bíblica que fala assim: o seu tesouro está onde o seu coração está. Ou seja, aonde você põe a sua atenção, onde você põe o seu coração, lá está o seu tesouro. Então, aonde você está com o seu coração, onde você está dedicando atenção, é o seu lar. Então, o lar não é só a estrutura física, não é só o lar casa, fisicamente falando, mas é onde o seu coração está, aonde que você está
colocando no seu coração, entendeu? É importante que a gente tenha essa sabedoria também para lidar com os acontecimentos que vão surgindo. E essa lua cheia em Sagitário, além de trazer essa questão de expandir o conceito de lar, ou seja, o que é lar para mim? Né? Será que eu estou onde eu queria estar? Literalmente, né? Eu estou na onde eu gostaria de estar, estou no relacionamento que eu queria estar, eu estou nos ambientes que eu gostaria de estar. Também vai pedir para que a gente preste atenção nos acontecimentos que muitas vezes não são agradáveis, sabe? Tipo uma torre do tarô, assim, sabe? Acontecimentos que não são legais, mas que vão surgir a partir da lua cheia em Sagitário para que a gente mexa com nossas crenças, tá? Para que essas crenças, elas façam a gente, para que a gente possa revisitar essas crenças, para que a gente possa reescrever essas crenças para nos elevar e não para nos derrubar. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês, abrir um parêntese e falar uma coisa para vocês, que tem gente que eles falam assim, com a sua espiritualidade livre você não fala, não é a favor da religião e tal. Não é isso, tá? A religião ela é muito importante, né? E ela é muito importante quando você ainda não tem condições de expandir a sua consciência, de expandir e ampliar a sua consciência de forma a entender que a religião é só um caminho que você pode seguir, mas não é o único, né? E aí a lua cheia em Sagitário, ela vai convidar você justamente isso. Não é só religião, como tudo, qualquer crença que você tenha. Essas crenças que você tem, essas crenças, o que são crenças? São verdades absolutas que nós criamos para nós mesmos. Isso são crenças. Por exemplo, se eu falo que eu nasci para ficar no emprego ali que ganha o salário mínimo. Eu não nasci para crescer profissionalmente. Isso é uma crença, e uma crença limitante, ou seja, é uma coisa que eu acredito, é a crença naquilo que eu acredito, é aquilo que eu trago como verdade para mim e é algo que me limita. Então, as nossas crenças, elas têm que estar na nossa vida para nos elevar e não para nos diminuir, não para nos derrubar. E aí fica uma reflexão para a gente fazer a partir dessa lua cheia de Sagitário também. As suas crenças, elas te elevam ou te derrubam? Ou seja, as crenças que você tem, elas fazem com que você expanda a sua consciência, que você cresça, você evolua pessoalmente, espiritualmente, emocionalmente, ou seja, você evolua em todos os aspectos da vida, ou ela faz você derrubar, ou seja, mais te faz sentir para baixo, não te fazem bem, entendeu? Então o problema não está na religião, não está no que eu acredito, né? Por exemplo, se você tem uma religião e essa religião te eleva, faz com que você cresça espiritualmente, mas não só espiritualmente, pessoalmente, espiritualmente, falando todos os sentidos, amorosamente, nas relações, essa religião faz bem para você. Eu conheço pessoas, na época que eu ainda frequentava a igreja católica, eu conheço pessoas que, nossa, são pessoas que você vê assim que são exemplo, que seguem ali, né, os dogmas, as crenças da religião cristã católica, mas você vê que aquilo ali não se restringe apenas ao ambiente igreja, né? São pessoas que vão expandindo para além daquilo. Você vê que a pessoa no dia a dia ela tem aquela questão do amor ao próximo, ela é uma pessoa caridosa, uma pessoa que emana sabedoria. Não, a pessoa sábia, né? Aí fazendo fazendo um paralelo com o tarô, né? A pessoa sábia é como o eremita. O que é o eremita? O eremita é o sábio do tarô. Só que o eremita, diferente do sacerdote, né, do hierofante, ele é aquele que as pessoas, ele não precisa falar, ele não precisa expor aquilo que ele sabe. Ele sabe. E as pessoas vêm até ele. Ou seja, o eremita é aquele que está lá isolado do mundo, em um lugar do mundo,
E as pessoas vão até ele porque sabem que ele é um sábio ancião. Eles sabem que ele tem sabedoria. E a sua vida resplandece essa sabedoria, ou seja, a sua vida mostra a sabedoria que ele tem. Ele não precisa falar, ele prova a sua sabedoria, ele prova da sua espiritualidade, sua elevação de consciência pelas suas atitudes e não só por palavras. Então eu conheci pessoas assim fantásticas dentro da igreja que eu falava assim, por mais que tenha ali aquelas questões de dogmas que deixam um pouco a pessoa um pouco restrita ali, endurece um pouco a pessoa, mas essa pessoa ela é capaz de manter-se dentro daqueles dogmas, daquela fé, mas ainda assim transcender para além daquilo. Ela não deixa de acreditar, ela não deixa de seguir, mas ao mesmo tempo ela transcende daquilo, ela consegue olhar além, ver além do que está por trás daquilo ali. E são pessoas muito sábias, são pessoas que não precisam subir num palanque e falar como se fosse a pessoa mais. E pode ter certeza que muitos desses que se mostram assim, nossa, eu sei tudo, o supra-sumo da sabedoria, muitas vezes são os que menos sabem, as pessoas menos sábias. O sábio de verdade, ele mostra por suas ações, ele mostra pelo seu comportamento, que é sábio. Entendeu? Essa sabedoria é por meio do que faz e não pelo que fala. Então a lua cheia em Sagitário vai convidar a gente a fazer essa reflexão profunda sobre nossas crenças também. Então, o que é lar para mim? O que é família para mim? E eu falo isso, gente, porque eu passei esse período aqui da lua cheia em Sagitário, mesmo sem estar nesse período, eu passei muito na minha vida por esse dilema. O que é espiritualidade para mim? O que é lar para mim? O que é a família? Principalmente família. Eu não sabia definir família, sabe? Por um tempo eu não sabia assim, como é que eu defino família? Quem faz processos terapêuticos, que algumas pessoas chamam de coaching, né? Mas como a gente sabe que coaching hoje em dia, né, virou bagunça. Pessoas que fazem processos terapêuticos, existe uma ferramenta desse processo terapêutico que se chama Roda da Vida, onde a gente faz análise de todas as áreas da vida. E uma dessas áreas, quando eu estava fazendo para mim, era a família. Então tinha lá saúde emocional, estudos, carreira, finanças, o amor, o relacionamento amoroso, e tinha lá a família. E aí eu falava, gente, como que eu defino família? Porque até então, antes de eu ter todas as mudanças que eu tive na minha vida, família era pai, mãe, eu e era aquilo, a família tradicional brasileira, né? Aquela coisa assim, bem família, família, como a gente vê comercial de margarina. E aí quando eu saí deste modelo de família, comecei e tenho hoje um outro modelo de família, ficou meio confuso, porque eu falava assim, tá, relacionamento amoroso, beleza, é eu e meu marido. Mas e família? É eu e meu marido também, né? E até eu entender que, por exemplo, para mim, e eu também ensino para as pessoas dessa forma também, família é aquelas pessoas que estão no seu lar, que são aquelas pessoas que estão próximas de você e que moram com você de certa forma. E quando fala família, dentro desse contexto de análise da roda da vida, ali família não está só falando da relação íntima, relação, né, diplomática, a gente está falando de relação, de relacionamento mesmo, de casa, de rotina doméstica, e tudo isso envolve. Aí, só para vocês saberem, né, por curiosidade, né, um parênteses. Hoje, o que eu faço? Quando eu falo de relacionamento amoroso, para mim é o meu relacionamento íntimo com meu marido. Quando eu falo de família, é eu e meu marido no contexto casa, no contexto lar, no contexto rotina doméstica, entendeu? É esse intuito. Então, é eu e meu marido nos dois contextos, só que em um é a minha relação íntima com ele, na outra é a relação doméstica, financeira, da casa, essas coisas, entendeu? Então, o convite da lua cheia em Sagitário é justamente que você reveja esses conceitos. O que significa lar para você? Tem muita gente que eu conheço, não é pouca, muita gente que eu conheço,
que tem paura de ir embora pra casa, sabe? Gente, eu sou aquela pessoa assim que se eu posso estar em qualquer lugar, eu adoro viajar, amo viajar, nossa, adoro. Mas eu adoro muito mais quando eu volto pra minha casa, pro meu lar. Ou seja, meu lar é aqui, onde eu gosto, onde eu sinto acolhimento, onde eu sinto segurança. É lógico que eu vou para outros lugares, vou trabalhar, vou pra praia, pra serra, etc. E é muito gostoso você conhecer outros lugares. Mas o meu lar, eu sempre quero voltar pro meu lar. E isso é lar. É aquele lugar, como eu falei, lar é onde seu coração está. Onde seu coração está? Se a sua casa, que né, geralmente chama de lar, casa, né, prédio, né, a parte estrutural. Se você não gosta de voltar para sua casa, alguma coisa tem. Seu coração não está na sua casa. Alguma coisa tem que não está legal na sua casa. Para você querer trabalhar, sabe? Sim, a gente precisa trabalhar de vez em quando, fazer uma hora extra aqui, uma hora extra ali, isso é normal, né? Qualquer emprego, CLT, às vezes, mesmo sem ser CLT, se você é empreendedor, tem momentos que você precisa dedicar, por exemplo, mais dias, por exemplo, eu aqui, no Magid Lopes, tem dias que eu preciso me dedicar muito mais aqui do que a outras coisas, entendeu? Então tem dias que eu preciso, tipo assim, eu vou dar um exemplo. Geralmente no domingo, que é o dia que eu tô mais tranquilo, mas vamos supor que seja uma segunda. Eu chego e dedico aqui, faço o que tem que fazer. Por quê? As consultas, né? Então demandam mais da gente do que. Mas isso não quer dizer que eu vou agora, não, agora eu vou me dedicar 100% a isso daqui e meu marido vai esperar lá. Não, entendeu? Eu quero estar no meu lar, mesmo que eu esteja, por exemplo, neste momento aqui, eu estou no meu lar, casa, mas neste momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou no contexto profissional, no contexto de carreira. Então, assim, eu gosto muito do que estou fazendo, mas eu não posso ficar o dia inteiro, a noite toda, gravando vídeo, fazendo consulta, atendendo, né? Não dá, eu preciso ter mesmo que eu atenda na minha casa, no meu aqui, né? Eu preciso ter os tempos para eu estar no contexto familiar, no contexto lar, no sentido de eu e ele, né? Eu e o meu marido no contexto ali casal. Então, é isso que eu quero dizer. Então, por exemplo, tem pessoas que às vezes fazem hora extra todo dia, entendeu? Todo dia prefere ficar no serviço, então sai do serviço, vai para qualquer lugar no universo, menos para casa. Por que não quer ir para casa? Por que você não quer ir para o seu lar? Lembre-se, o seu lar é onde seu coração está. Então, grave isso. E a gente precisa expandir. O Sagitário convida a gente a essa expansão de conceitos, expansão de consciência realmente. E também lembre-se que suas crenças, elas estão te elevando, fazendo você ser uma pessoa de consciência elevada, de espírito elevado, ou estão te derrubando, te diminuindo. Ok? E aí nós chegamos de 18/6, que nós vamos ter a lua minguante em peixes. Toda vez que a gente fala de lua minguante, além de falar de faxina, de destralho, essas coisas, a gente também tem que lembrar que a lua minguante ela convida a desacelerar, de pausar. A lua minguante ela fala assim, ó, você já foi lá no lua crescente, fez suas coisas crescer, expandiu, tá? Agora é o momento de parar. Parar, desacelerar e fazer as pazes com o descanso. Fazer aquela coisa de administrar o ócio, ou seja, ter prazer no ócio, abraçar os momentos ociosos. Tem gente que se culpa porque não está fazendo nada. A gente vive uma sociedade que é tão maluca que se a pessoa tá, tipo assim, tirou um fim de semana para fazer nada. Sabe o que fazer nada? Nada de nada. Não vai limpar a casa, não vai... se bobear, tá capaz de pedir marmita para não fazer nada. Mesmo, literalmente nada. Vai ficar maratonando série Netflix. A pessoa às vezes se culpa por isso. Nossa, eu passei um fim de semana inteiro só maratonando Netflix. E aí a gente precisa ter um cuidado. Tudo na vida é equilíbrio. Tudo.
Então, assim, ok, você tirar um fim de semana para você praticar, eu falo assim, praticar o nadismo, né? Fazer nada, não tem problema nenhum. Desde seja uma coisa planejada, você planejou aquele fim de semana para você fazer nada. Então tá tudo ok. É um fim de semana que eu não vou fazer nada, vou ficar aqui assistindo meus séries Netflix, vou pôr um filme aqui para assistir, vou ler um livro, vou fazer absolutamente nada do que eu deveria de fazer. O problema é quando isso se torna uma coisa repetitiva. Todo fim de semana você faz nada. Aí é um problema. Ou então toda semana você está fazendo nada, né? Mas de vez em quando, né? Uma vez por semana eu sempre indico, né? Para quem faz processo terapêutico médico, fala assim, ó, e tá nesse processo de muito estresse, muita coisa na cabeça, fala assim, tira um dia na semana para você fazer nada. Tira, vamos supor, o domingo. Domingo eu não vou fazer nada, não vou pra lugar nenhum, vou ficar na minha casa assistindo Netflix, ou mesmo que queira sair, mas eu quero sair mais para espairecer a mente. Não quero trazer mais coisas pra mente. Aí você tira um dia para isso, ou um dia, vamos supor, eu não posso tirar um dia inteiro, mas então tira um período no dia. Eu falo assim, quantos períodos tem um dia? Não são três? Manhã, tarde, noite? Então, se você não pode tirar um período inteiro, escolhe 3 dias da semana para você tirar meio período ali para você fazer nada. Que daí equivaleria a um dia inteiro, né? Então, por exemplo, você pega a sexta-feira à noite e não vai fazer nada. Ou por sexta, sábado e domingo à noite não vai fazer nada. Beleza, você tá. Já é algo, entendeu? Você precisa ter tempo na sua semana para não fazer nada, tá? Então, abraça esse período de descanso, de ócio, não fique se culpando porque não está fazendo nada. A lua minguante, e lembrando que a lua minguante ela é quando a lua está quase sumindo no céu, a gente nem vê quase a lua no céu, ela está saindo, ela está saindo do céu. E quando a gente fala de peixes, peixes vai falar de sonhos, né? O peixes é o signo mais sonhador, é o signo mais assim otimista no sentido de sua parte, você está com o signo mais otimista, né? Mas é aquele signo que, sabe, vai criando ideias, é o signo criativo e cria não sei o que tanto. E aí, você precisa aproveitar esses momentos de pausa do lua minguante, já que estamos falando de peixes, e realinhar os seus sonhos. Porque muitas vezes a gente, tipo assim, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, planejamento não foi feito para seguir a risca, e isso eu falo até para mim até hoje, porque por muito tempo era aquela pessoa assim, se eu planejei que nesse mês, vamos dar um exemplo, mês de junho, eu planejei que domingo tal eu vou no evento na casa da minha mãe. No domingo tal é tal coisa. Na terça de tal dia eu vou fazer tal coisa. Tenho que fazer daquele jeito. Ou seja, se eu planejei, tem que fazer. E o planejamento ele foi feito justamente para não ser seguido, digamos assim. Como assim, Bruno? No sentido de o planejamento ele vai dar um norte, ele vai dar uma direção. Mas eu gosto de dar o exemplo da viagem. Você planejou viajar, dá um exemplo para a serra, você vai subir a serra. E aí você se depara, né, lá no trajeto lá, bloquearam a estrada porque está em reforma. O que você tem que fazer? Você pega outro caminho. O outro caminho pode ser um pouquinho mais longo, ou pode ser um pouco mais curto, mas vai pegar um outro caminho. O planejamento é isso, você desenha um caminho, você traça uma trajetória, mas pode ser que no meio desse caminho você mude. Acho que é melhor não é ir para cá, ir para lá. Entendeu? E isso é normal. Então, essa pausa que Lua Minguante pede, e já que estamos no signo de Gêmeos, é para você olhar para os seus sonhos, seus objetivos e ver, eles fazem sentido ainda? Porque às vezes a gente coloca no papel lá os nossos projetos, nossos sonhos, nossos objetivos, e aquilo ali fica fixo ad eterno. Ou seja, para o resto da vida, enquanto eu não fizer, não vou sossegar. E você tem que fazer esse momento e realinhar, falar, será que ainda faz sentido manter esse objetivo? A nossa vida é dinâmica, a nossa vida muda. Então pode ser que muitos dos seus sonhos que você tinha lá quando você tinha 20 anos,
Hoje, com 30, com 40, já é outra coisa, já não tem mais sentido manter aqueles sonhos, né? Os sonhos mudam, as coisas mudam, a vida muda, tá? Então, faça essa pausa para você observar seus sonhos, objetivos, ver se eles fazem sentido ainda e reescreva esses sonhos. Se for necessário parar e voltar para trás para você poder pegar outro caminho, faça isso, sem medo, sem culpa, entendeu? É importante ser feliz, é importante que esses sonhos tenham a ver com você. E como a gente está falando de lua minguante, de sonhos, objetivos, então é importante a gente tomar cuidado, porque este momento da lua minguante, período 18, é importante que a gente tome cuidado para não ter aquele impulso de agir, sabe? Eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Não, mas aproveite esse momento de pausa não para agir, mas para planejar os próximos passos, né? O que eu preciso fazer para alcançar os objetivos como eu falei anteriormente? O que eu preciso fazer para alcançar aquilo que eu desejo? Planeje esses passos, planeje o que você deseja, tá bom? E aí nós chegamos então no dia 20 para o dia 21, né? Porque é praticamente madrugada, ali quase meia-noite do dia 20, já indo para o dia 21, nós temos o Sol entrando em Câncer. Ou seja, o Sol que chega no signo de Câncer. E aí, primeiro que a gente precisa se atentar a duas coisas. Não querer controlar tudo o tempo todo, porque é aquilo que eu sempre falo, a gente consegue controlar o nosso barquinho, a gente não consegue controlar o mar em volta. Então, tomar cuidado com essa questão de querer controlar tudo. E, como eu falei aquela hora, descansar, aproveitar esse descanso também para desligar das preocupações, né? Entrega suas preocupações, seus medos para o universo, para Deus, entendeu? Deixe, né, essas preocupações de lado um pouco. Não é terceirizar, é você dar uma pausa e você seguir adiante em seguida, tá? E agora eu vou falar algumas coisinhas sobre o signo de Câncer que é importante a gente saber, porque ele tem tudo a ver com o portal 6 do 6, coisa que a gente falou de rever esse nosso conceito de lar, tem tudo a ver. O planeta que rege o signo de Câncer é a Lua. Lembrando que se você não assistiu o vídeo, tem um vídeo aqui que eu coloquei na quinta-feira que fala sobre por que o nosso signo se parece com a gente, muitas vezes. E lá eu explico que a Lua e o Sol, astrologicamente falando, são tidos como planetas também. São luminares, mas que são tidos como planetas também. Então, quem rege o signo de Câncer é a Lua. E o signo de Câncer é o signo do elemento água. Então, de todos os signos de água, Câncer é o signo mais emotivo, é o signo mais sensível do zodíaco. Você quer uma pessoa sensível, é o canceriano. E o canceriano, por quê? Ele é um signo sensível de todos do elemento água e que ele busca segurança emocional nas suas relações mais próximas. O símbolo de câncer é o caranguejo, né? E o que é o crustáceo, né? E ele vive na água, mas ele vem para a terra também. Então ele fica na água, mas vai para a terra. E ele se esconde na terra, né? Ele vai na água, mas ele se esconde na terra. Por que isso? Ele busca sua alimentação, ele busca seu alimento na água, né? É lá onde ele se nutre, é lá que ele recarrega suas energias, digamos assim. E o canceriano, ele vai recarregar suas energias encontrando conforto nas suas emoções. Só que ele precisa refugiar na terra, ou seja, ele precisa refugiar naquilo que é estável. E como a gente está falando de família, lar, ele vai querer a segurança emocional nas relações mais próximas. Ele busca isso. Ele ama cuidar e também ser cuidado, né? Ele não mede esforços para que todos que estão ao seu redor se sintam em casa, né? Do seu lado. Então, canceriano é aquele signo que é acolhedor, ele quer que todo mundo à sua volta
Sinta-se bem, sinta-se confortável, né? E aí, não só canceriano, mas toda pessoa que tem. Aí eu vou dar um spoiler aqui. Se você tem alguém, ou você mesmo, que nasceu no dia 6, você nasceu no dia 6, não importa de que mês, mas nasceu no dia 6. Se nasceu no dia 6 do 6, então, né, que é o portal do amor, né, 6 de junho, é muito mais. Mas se você nasceu no dia 6, você com certeza é uma pessoa que gosta daquela coisa familiar. Você gosta de estar em família, sabe? Aquela coisa acolhedora. Você é aquela pessoa que acolhe os outros. E se você não é muito de acolher as outras pessoas de fora, mas a sua família é a sua segurança. Você é aquele que protege a família, você é aquele que tem aquele cuidado familiar. Para você, o mais importante é a sua família estando bem. Você quer que todos que estejam à sua volta sintam-se em casa. E se você nasceu no dia 6 do 6, então 6 de junho, mais ainda, porque nós temos 6 em dobro, né? Que é o portal do amor, como eu falei, da harmonia e tal. Então, o canceriano, voltando, né, no aspecto, ele não mede esse esforço para que todos sintam-se como se estivessem em casa, né, quando estão perto dele. Nós vamos então aí, a gente precisa entender que toda vez que a gente fala do Sol entrando em um signo, que nem o Sol agora em Câncer, isso afeta todo mundo. Não é só o canceriano. O canceriano ele vai sentir muito mais sua energia vibrante. Mas as outras pessoas que estão em volta também vão receber um pouco dessa energia. Então nós vamos estar muito mais intuitivos a partir do dia 21, ou seja, vamos sentir assim que a nossa intuição vai estar mais aflorada, até porque o planeta que rege Câncer é a Lua. A Lua é o planeta da intuição, das emoções. Nós vamos estar buscando abrigo naquilo que é familiar. Então, assim, a gente vai querer ser refúgio naquilo que a gente já conhece, naquilo que nos traz estabilidade, na nossa família. Família, como eu falei, lembrando, qual é o seu conceito de família? O que é família para você? Então, você vai buscar refúgio na família ou nas coisas que são familiares a você. Aquilo que já é conhecido, aquilo que você sente que te traz segurança. E, como eu falei, o lema do canceriano é o que eu acabei de falar aquela hora. Lar é onde seu coração está, tá? Então, essa frase, lar é onde seu coração está, você grave isso para esse mês de junho. Você precisa entender aonde é o seu lar. E o que você precisa lembrar? Você precisa lembrar que aonde que você, né, aonde você está colocando, onde você se sente bem, aonde que você sente que é o seu lar, tá? Para você fazer ali a sua morada. E aí é hora de ver, né, qual é o nosso lugar no mundo, né? Que lugar no mundo você se encontra. E ali você vai fazer a sua morada. O que a gente chama de identidade também. Com quem você se identifica, aonde você se sente bem, onde você se sente feliz, ali você vai fazer a sua morada. Entendeu? Então é hora de a gente rever qual é o nosso lugar no mundo. O mês de junho é pedir isso. Sabe aquela famosa pergunta, quem sou eu? Então, quem sou eu? Quem é o Bruno? Quem é você? Entendeu? E aonde você sente que é o seu lugar no mundo? Onde você sente que aqui é meu lugar, aqui é onde eu vou ficar, que eu me sinto bem estando aqui. E a gente precisa ter cuidado, né? Porque todos os signos têm esse lado luz, tudo isso que eu falei é o lado luz de Câncer, né? O lado intuitivo, o lado acolhedor, o lado de família, ou seja, buscar refúgio na família, né? O canceriano sabe muito bem o que é lar, ou seja, aquilo que é próprio do coração dele. Mas a gente precisa tomar cuidado com a sombra do signo de Câncer, que é o famoso tomar cuidado com aquele ser muito sentido do canceriano. Sabe aquela pessoa que é ressentida, aquela pessoa que sente muito e os sentimentos são muito aflorados? Se eu estou triste, estou muito triste. Se eu estou alegre, estou muito alegre, né? E o canceriano, ele tem muito essa expansividade das emoções. Ele é muito expansivo, ele deixa transparecer a sua emoção. Dificilmente você vai ver um canceriano que não chora, que não ri. Ele pode até não chorar perto de você, mas que ele é muito transparente. Você, mesmo que ele não chore, que ele não ria, assim,
estrondosamente, né? Que às vezes pode ser mais introspectivo, mas no semblante do canceriano você vai ver, ele tá triste, ele tá alegre. Ou então vai ter características do canceriano que você bate o olho e você fala, essa pessoa não tá bem. Eu tenho uma colega, uma amiga minha, que ela fala, adora falar. Nossa, ela põe um prato de comida ali para comer, a comida esfria porque ela começa a falar e pega um pouquinho de comida e continua falando. O dia que ela tá quieta, a gente fala, ela não tá bem. E ela é canceriana, fala assim, ela não tá bem. Por quê? Porque é muito nítido dela, é muito nítido esse falar dela. E não é um falar aleatório, ela gosta de comentar, se ela vê uma notícia, ela vai e fala a notícia, e fala não sei o que, e fala da família dela, e fala... E se um dia ela não tá querendo falar, tá muito quietinha, é porque ela não tá bem. O canceriano é muito assim. Se ele não chora, se ele não é expressivo, expansivo, é porque ele guarda dentro dele, mas você vai ver transparecer isso. Cuidado, muito cuidado a partir desse mês de junho, né? Mais finalzinho. Esse período canceriano que nós vamos ver a partir do final de junho, que é a questão de guardar mágoas, né? O canceriano ele guarda a mágoa com muita facilidade. E o que é mágoa? É a mágoa. É como se fosse uma água parada, um lodo, né? Então cuidado para não ficar guardando mágoas, guardando sentimentos. E também cuidado com a dramatização. Não são todos, mas tem cancerianos que são muito dramáticos, sabe? Para que as suas dores possam ser notadas, né? Para que as pessoas vejam que está sofrendo, ele dramatiza, ele faz maior drama e começa, sabe? O canceriano, ele tem alguns cancerianos têm muito disso, de demonstrar sua dor, seu sofrimento, quase um ator ou uma atriz, né? De tanto que dramatiza. Cuidado para não fazer essa dramatização na sua vida. E como que a gente resolve esse problema? Isso serve para você também canceriano, né? Se você está se identificando com esses lados mais, né? Essas dificuldades aí, uma dica aí para todo mundo, mas principalmente para quem é canceriano. O autocuidado é o segredo para não se magoar esperando que os outros façam aquilo que você quer. Ou seja, para que os outros atribuam aquilo que você fez. Então, qual é a solução? O autocuidado. Cuide você de você mesmo. Busque o autocuidado. Acolha-se a si mesmo. E não fique esperando que, eu fui lá e ajudei o fulano a construir a casa dele, e agora ele mal fala comigo, e aí fica aquele drama todo. Não fique esperando, sabe? Cuide de você para que você não fique depois magoado esperando que o outro retribua aquilo que você fez. Entendeu? A gente não pode esperar que os outros retribuam, que os outros, né, falem assim, elogiem. Cuida de você, sabe? E todo mundo, esse mês de junho, vai pedir esse autocuidado. E daqui a pouquinho eu vou falar aqui do tarô. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, tá? Mas é porque tem muita coisa no mês de junho, gente. Mês de junho tem muita coisa acontecendo envolvendo esse lado emocional. E a gente vai falar do tarô, vocês vão entender um pouquinho mais essa questão do autocuidado. Cuide mais de você, para que você possa ser mais empoderado, né? Empodere-se de você mesmo, para não ficar dependendo do elogio, do amor dos outros, tá? E faça sem esperar nada em troca. Então você quer fazer uma comida gostosa ali para sua família, para sua família visitar? Faça, mas não fique esperando que a pessoa retribua você, sabe? Faça porque você quer fazer. Não fique esperando que o outro te retribua. E isso é um ponto até positivo do sagitariano. O sagitariano, ele tem muito, que isso é uma coisa que eu tenho também. Eu me importo muito com o que os outros vão pensar. Isso eu falo. Eu tenho esse problema, esse defeito. Mas, em compensação, eu não sou aquela pessoa que tipo, agora eu fiz pra você, você tem que retribuir pra mim. Eu te emprestei dinheiro, você tem que emprestar dinheiro pra mim também. Eu te ajudei a fazer tal coisa, você tem que me ajudar também.
Gente, eu sou uma pessoa assim, se eu fiz é porque eu queria fazer, e se eu não fiz também é porque eu não queria fazer, sabe? Se eu não vou é porque eu não quero, se eu fiz é porque eu quis fazer, então assim, não pouco me importa se a pessoa vai retribuir ou não, sabe? Então, essa retribuição, sabe, de fazer as coisas esperando algo em troca, isso eu não tenho esse problema. Eu tenho, assim, no sentido de a pessoa ficar ressentida, né? Mas a pessoa fica meio canceriana, assim, sabe? Mas, fora isso, eu tô pouco me lixando, sabe? E se, assim, se eu não fui porque eu não queria, se eu não fiz porque eu não quis, ou então se eu faço porque mesmo não querendo, é meio para agradar a outra pessoa. Às vezes eu faço isso, de agradar a outra pessoa. Mas não fico esperando em troca, sabe? Não fico esperando que a pessoa também faça para me agradar. Não. Se a pessoa fez, eu vou ficar muito grato, muito feliz. Mas se não fez, então aí, né? Tamo aí. E por fim, pra gente terminar esse bloco gigantesco de energias astrológicas, nós temos finalizando bem no finalzinho do mês aí, no dia 25/6, a lua nova em Câncer. E aí, olha só, nós temos a lua e o sol em Câncer, os opostos complementares, né? Algumas pessoas vão achar que, nossa, então vai ficar meio contraditório. Mas pensa comigo, se for assim, o canceriano é contraditório o tempo todo? Não é. O canceriano não é. Por quê? O planeta que rege o câncer é a lua. E nós estamos com o sol em câncer, ou seja, o sol, a lua já estão o tempo todo ali, quando está no signo de câncer, já estão ali o tempo todo brilhando no signo de câncer. O que eu vejo quando eu falo assim, lua nova em câncer? A lua nova é um novo ciclo, ou seja, se encerrou aquele ciclo do lua minguante, vamos abrir agora um novo ciclo com a lua nova. E é um novo ciclo que se inicia para as nossas emoções. Por quê? Lua nova em câncer, o signo das emoções. Então, é um novo ciclo que vai se abrir para as nossas emoções, para que elas nos guiem para lugares que queremos estar. Para que a gente tenha aqueles lugares que a gente quer chamar de lar. Entendeu? Então, a gente tem que aproveitar esse período. Perceba que ao longo desse vídeo todo, o que eu falei foi lar, emoções, família. Essas palavras vão assim pairar no mês de junho o tempo todo. Então, é isso. Da lua nova, ela vem trazendo a renovação das emoções. É de você renovar. Aproveita a lua minguante Sagitário, já faz ali os seus conceitos, o que te faz bem, o que não faz, já vai fazer aquela faxininha básica ali, para quando chegar a lua nova em Câncer, tem essa coisa de um ciclo novo para você restabelecer as suas emoções. E essas emoções te levarem para onde você quer que chame de lar. E lar aqui eu não estou falando só do aspecto físico, a casa. Eu estou falando lar é onde você quer estar. Lembra? É onde seu coração está. Lá é o lar, né? Então, é nesse sentido, tá? É importante que você honre o passado, mas não faça morada lá, né? Ou seja, você tem que honrar o seu passado. Um dia eu vou fazer um tour aqui pela minha estante e é que aqui não vai dar pra ver porque tá lá embaixo. Mas esses tempos atrás, na última lua minguante que teve, o que eu fiz? Fiz aqui um faxinão aqui nos meus livros, ver o que tem sentido e o que não tem. E eu tava com um problema muito sério em relação aos meus livros, porque eu tinha assim, gente, eu tinha uma estante inteira, uma estante cheia, assim, só de livros de religião católica, falando de teologia, mariologia, escatologia, tudo que tem energia que você pode imaginar da teologia, né, da religião cristã, eu tinha um monte de livro, um monte, eu assinava até uma biblioteca católica, então vinha livros assim lindos, lindíssimos, eu tenho aqui alguns ainda.
Só que aí eu fui desfazendo, porque não faz mais sentido. Lembra que eu falei? Essas crenças, elas faziam eu levar ou me derrubar. E eu via que muita coisa estava me deixando mais deprimido do que ajudando eu a crescer. Então eu fui me desfazendo, me desfazendo, me desfazendo. Só que chegou um ponto em que eu falei assim, cara, eu não quero me desfazer de todos os livros que eu tinha de religião, da religião católica. Que tem livros que eu gosto muito, que são, assim, e eu quero manter. E aí, conversando com a minha psicóloga, minha terapeuta, só um minutinho. Porque uma hora falando, gente, cansa. Falando com a minha terapeuta, ela falou assim: por que você não faz na sua estante um cantinho memorial? Como se fosse um memorial, assim, memorial para honrar o passado cristão. Porque queira ou não, gente, independente se foi bom, se não foi, mas fez parte da minha história. Por mais de 30 anos eu vivenciei essa espiritualidade. Então, o que eu fiz? Na minha estante, eu deixei a última prateleira aqui como uma espécie de memorial, como uma espécie de honrar o meu passado, porque é uma forma de honrar o passado. Faz parte da minha vida, fez parte da minha história, né? Então eu quis deixar os livros que são mais importantes, ou seja, aqueles livros que me marcaram mais, que significam mais para mim, deixei eles ali como uma espécie de memorial, para quando eu olhar ali lembrar e fizeram parte do meu passado. E tem muita coisa que eu aprendi, se hoje eu sou quem eu sou, muita coisa eu aprendi também com a religião católica. Então, assim, não é aquela coisa, nossa, demonizar a religião, não. Muita coisa que eu tenho hoje eu aprendi com a religião cristã católica. Então, eu deixei aqui na última parte aqui da estante, um dia eu mostro para vocês um tour, porque se eu tirar daqui vai virar um caos. Mas deixei aqui uma parte só para livros de religião, né? Uma forma de honrar o passado. Agora, o que não pode é ficar morando no passado, ou seja, ficar lá e se apegando ao passado. E quantas pessoas que eu conheço, não, na minha vida mesmo, eu conheço pessoas próximas que se apegam demais ao passado. Tem pessoas que até são acumuladoras, sabe? Acumulam muita coisa porque querem ficar presas ao passado. Gente, o passado passou. E aí, como eu dei o exemplo aqui da estante, deixa um cantinho ali, se você quer ter, por exemplo, nossa, eu queria guardar fotos do tempo em que, né, sei lá, da minha família, dos meus pais, sei quem. Então, montam um álbum só, um ou dois no máximo, com fotos mais bacanas. Sabe aquelas fotos sem que você falar, ai nossa, foto que me lembra de tal coisa. Essa foto é de um momento feliz. Ou então você sabe tirar foto da foto, né? Quando a gente tira foto da foto pra gente guardar no formato digital, guarda com você, sabe? Faz esse tipo de coisa, curadoria, mas não precisa guardar tudo, porque senão vira um mausoléu, um museu. Quem vive de passado é museu. Então a lua nova, ela vai pedir para que você honre o passado, né? Você honre seus familiares, seus antepassados, mas sem se apegar a eles. Isso vale para tudo. Relações, não importa que tipo de relação, coisas, situações, não fique se apegando ao passado. Foca naquilo que te traz mais satisfação, ou seja, aquilo que é do passado e que ainda traz coisas boas para você, traz boas recordações, traz boas vibrações, você traz e mantém, tá? Que te traz mais satisfação. E honre suas emoções, aquilo que você sente, porque elas são um guia para que a gente possa compreender nosso mundo interior. Às vezes a gente não sabe o que está se passando com a gente não sabe o que está se passando com a gente porque a gente não ouve nossas emoções. Eu estou aprendendo ainda, não vou dizer para vocês que eu aprendi, eu estou aprendendo ainda a ouvir mais minhas emoções. Eu tinha muito problema com ansiedade, depressão, né, essas coisas, ainda tenho, mas uma coisa que eu aprendi é que ansiedade e depressão não são causas, são consequências. Ou seja, existe uma causa por trás da ansiedade e depressão.
depois eu vou fazer um vídeo, desculpa, vou fazer um vídeo para vocês falando sobre essas coisas que, né, o que aconteceu, né, na minha vida, tal, contando um pouquinho da minha história. E aí vocês vão entender um pouco por que eu tô falando dessa questão de ser consequência e não causa. E isso só foi depois de muita terapia, muito acompanhamento para chegar onde eu cheguei hoje, tá? Então ouça mais suas emoções. Se você está num lugar, esse lugar, você sente que as vibrações não estão legal, suas energias não estão legal, é porque alguma coisa tem. Ouça aquilo ali, se você, ouça sua intuição, suas emoções, elas falam com você, seu coração fala com você, falando assim, olha, aqui não é um bom lugar. E tenta ouvir o que ele está querendo dizer com você, para falar que não é um bom lugar. Então, esses são os conselhos astrológicos. E vamos agora aqui rapidinho, para não ficar um vídeo gigantesco, mais que já tá, né? Dos conselhos que o Tarot tem para esse mês de junho. Um conselho para vocês que são assim, que gostam, né? Que vocês são criador digital. Não sei se vocês já sabem, né? Mas eu não sabia, tô aprendendo agora no dia a dia, assim, gravando. Nunca coma coisas e venha gravar vídeo. Você fica meio assim, sabe? Parece que você fica sem fôlego pra falar. E então, sabe? Deixa pra se alimentar só depois que você já gravou o vídeo. Porque senão você fica aquela coisa meio empanturrada, assim, né? E aí você mal consegue falar. Então, sugestão, assim, né? Pra você que tá aí nesse mundo digital aí, vai por mim, não é uma boa coisa. Foi aprendendo aos pouquinhos eu vou aprendendo, né? A gente vai crescendo juntos, né? Eu cresço aqui, vocês crescem aí. Qualquer sugestão vocês podem mandar, como eu já falei várias vezes, pode comentar aí no vídeo. Os comentários construtivos, com certeza eu vou levar em consideração e vou sempre aperfeiçoando aqui. Só comentário que não serve pra nada, que daí eu até deleto, nem deixa aí, porque ninguém merece, né? Mas comentários construtivos eu acolho de coração, mesmo que não sejam positivos, mas se for para elevar, estamos aí. E qual é o conceito do tarô para esse mês como um todo, né? A gente falou de acolhimento, a gente falou de lar, a gente falou de família. E qual é a representante master do tarô da família? A Imperatriz. Ou tudo nesse mundo é sincronicidade, né? Foi tirar o tarô, saiu a Imperatriz. O que a Imperatriz ela vem nos dizer? Ela vem nos dizer que é importante a gente nutrir a nossa vida. A Imperatriz ela é considerada a mãe do tarô. E aí a gente precisa aprender a cuidar dos outros, sim. Então a Imperatriz é aquela que ouve as outras pessoas, que acolhe, que cuida, que zela pelo bem-estar das outras pessoas. Mas o principal conselho que eu quero trazer aqui é: cuide de você também. Cuide-se, priorize-se muitas vezes. É importante que você ouça você, olhe para você, tá? Deixe esse sol aqui iluminar você para fortalecer, né? As plantas elas só crescem quando tem sol. Elas precisam do sol para se alimentar. E muitas vezes a gente fica tão mergulhado dentro da gente, a gente tem esse defeito de cuidar dos outros, mas na hora de cuidar da gente não cuida da gente. A Imperatriz fala assim, não cuida de você, olhe mais para você, né? Tem esse zelo de iluminar o seu interior e entender o que é que você precisa mudar, o que você precisa evoluir, né? E quando a gente olha para a Imperatriz, a gente vê aqui embaixo dela que tem vários coelhinhos, tá vendo? Não sei se vocês enxergam aqui. E o coelho é o símbolo da abundância, da prosperidade, da fartura, né? Então é um mês que vai trazer muito disso. Vai trazer muito prosperidade, tudo aquilo que você fizer e você cuidar vai prosperar. A Imperatriz vai falar isso. Tudo aquilo que você faz, cuida, zela, vai prosperar. Não tem como não prosperar.
A imperatriz é aquela que vai chegar e falar assim, ó, você plantou, você colocou sua sementinha ali, então agora você vai regando, você vai cuidando, você está zelando, ele vai frutificar, ele vai prosperar, vai dar frutos. Agora, não espere que você colocou uma sementinha ali e pronto, deixa que cresce sozinho. Não vai acontecer. Aí você vai querer que prospere, que cresça. Eu mesmo já atendi pessoas, uma outra pessoa, que chegava e falava assim, ai, mas a minha relação não tá indo bem, que não sei o que não sei o que tanto. E aí eu falava assim, tá ok, a gente tirava o conselho do tarô, trazia os conselhos da pessoa, só que no fim eu falava assim, olha, você precisa também zelar mais por você, em primeiro lugar. Porque a gente só consegue dar pro outro aquilo que a gente tem. Como é que você vai dar amor pro outro se você não tem amor por você mesmo? Então olhe para você e na hora que você estiver se relacionando com as outras pessoas, vai regando, sabe? Não espere que a pessoa floresça assim do além. Não, ela vai florescer com o passar do tempo. E você investindo, você cuidando de você cuidando da relação, sabe? E a gente olha aqui também que nessa carta aqui do tarô, a gente tem um outro símbolo aqui, não é todos que tem, mas nesse daqui tem esse animal aqui que é uma águia, tá vendo? E o que a águia é? A águia é aquela que cuida do seu lar. A águia, ela faz o seu ninho lá nas montanhas, lá no alto, né? No lugar mais alto que tem, ela vai lá e põe o seu ninho. E ela cuida, e ela tem uma visão do todo, né? Por que a águia voa alto? Porque ela tem a visão do todo, ela enxerga o todo. E dali do todo, ela vê qual é a presa mais fácil que tem para ela pegar. E é isso que ela faz. Ela plana no céu, olhando todo o ambiente, e daquele ambiente ela fixa e foca naquele objetivo, naquilo que ela sabe que vai conseguir, que é o mais fácil, ou que pode até ser um pouco mais difícil, mas é o que está mais assim, que está mais ao alcance dela. E aí, a imperatriz vem falando que a gente precisa ser águia de vez em quando também. A gente precisa olhar nossa vida de cima, sabe? Até eu brinco que eu falo assim, se a gente quer conhecer a gente mesmo, quer entender o que está se passando, a gente tem que meio que fazer uma espécie de sair do nosso corpo, assim, sabe? Olhar de fora. Ou seja, ponha-se de fora da situação. Se você está com uma situação que é um problema na sua vida, ou você pede ajuda para alguém, mas antes disso, tenta essa experiência, saia da situação. Se você fosse outra pessoa que não está envolvida ali naquela situação, olhando de fora, o que você veria? Olhando a situação como um todo. Porque às vezes a gente está muito envolvido na coisa, na situação ali, e a gente fica muito fixado em um ponto. A águia não, a águia ela olha o todo. E aí sim, depois que ela olha o todo, ela foca, ela direciona a sua energia para uma coisa específica, mas depois que ela olhou o todo, por isso que ela voa alto, que daí assim do alto eu consigo enxergar tudo, eu consigo ver tudo que tem. E aí sim, dali eu vou no micro, eu vou naquilo que eu preciso focar. Então, se você está passando dificuldades, situações difíceis na sua vida, ouça esse conselho da imperatriz, seja como a águia, olha do alto, olha assim de cima e vê o que é que dá para você fazer. Foca direciona seu foco para aquilo que vai dar resultado. E junto com a imperatriz vem a rainha de paus, né? A rainha do fogo. E aqui vai ressaltar muito essa questão do autocuidado, do empoderamento. Principalmente para você que é mulher também, porque nós temos aqui, ou né, que se identifica com o gênero feminino, é muito importante que você busque esse autocuidado. Você busque olhar mais para si e se empoderar.
A rainha de paus é a rainha criativa, a rainha do fogo. É aquela que inspira os outros só por ser, sabe? A rainha de paus é aquela, a gente fala que é empoderada do tarô, aquela que é a mulher empoderada, aquela mulher que, né, até a postura da rainha de paus é mais assim. Por quê? Porque ela olha para tudo, ela cuida também, assim como a rainha, a imperatriz, ela cuida dos outros, mas antes de cuidar dos outros, ela cuida dela. Ela vê o bem-estar dela. A rainha de paus, ela vai falar pra gente alimentar esse fogo interior, sabe? Essa criatividade, para que a gente possa, assim como a imperatriz, a gente possa olhar o todo também, mas direcionar o nosso fogo, direcionar nossa energia, canalizar nossa energia para uma coisa boa. Quantas vezes a gente desperdiça energia com coisas que não vão trazer nada, não vão frutificar, né? E às vezes a gente tá, lembra que eu falei? O nosso lar é onde o nosso coração está. Muitas vezes a gente está colocando nosso coração, nossa energia em coisas que não vão fluir. Então coloque sua energia, coloque seu coração naquilo que vai dar resultado. E olhe mais para você, se sinta empoderado, empoderado também. Sinta-se assim, eu posso, eu sou, entendeu? E eu conquisto. Existem 4 palavrinhas, uma frase que eu gosto muito que é: eu quero, eu posso, eu mereço, eu conquisto. Eu quero, eu posso, eu mereço, eu conquisto. Eu quero, eu posso, eu mereço, eu conquisto. Tá? Por quê? Eu quero. Tem que começar do querer, porque se você não quer, nem adianta. Como é que a gente consegue as coisas do universo? Querendo. Ah, eu quero ser rico. Você quer realmente? Porque às vezes a gente fala assim, eu quero prosperidade, mas a gente não está sentindo prosperidade, a gente tem que sentir. Sabe que você fala assim, prosperidade, eu quero ter uma casa assim, eu quero ter o carro daquele jeito, eu quero ter prosperidade em tudo, na minha vida, abundância de saúde e tal. Eu tenho que querer, em primeiro lugar. Segundo, eu posso. É você entender que você pode tudo, tudo. Você tem um poder ilimitado. O poder está com você. Então eu posso. Eu quero e eu posso. Eu mereço. Tem muita gente, que tem uma autoestima tão baixa que acha que não merece. Às vezes o homem mais maravilhoso do mundo ali, sabe, o cavaleiro, assim, aquela coisa assim, nossa, o príncipe encantado, a sua vida chegou, tá ali. Não é pra todo mundo, mas tem gente que chega, tá ali, o homem de sua vida, ah, mas não mereço. Eu não sou bonitona, né? Eu não sou bonitão, por exemplo, eu não sou padrãozinho, né? Aquele homem padrão, fortão, assim, pra merecer um homem deste, né? Ou uma mulher dessa. E você merece sim. Se tá na sua vida, porque você merece. Seja positivamente, seja negativamente. Tudo na sua vida é consequência das suas escolhas, daquilo que você fez. Então, se está na sua vida, pode ter certeza que você merece, tá? Seja uma coisa boa, seja uma coisa não tão boa, mas você merece, tá? E, por fim, eu quero, eu posso, eu mereço, eu conquisto. Se você acreditar que você quer, que você vai conseguir, que o universo vai trazer para você. Claro, você não vai ficar de mãos esperando, né? Mas se você correr atrás e confiar que você pode, você merece, você vai conseguir também. Esse é o conselho principal da Rainha de Paus, de entender que eu posso, eu conquisto. A Rainha de Paus é aquela que vai falar desse jeito, eu posso, né? Eu tenho, eu quero, né? Eu não tenho, mas eu quero, e eu vou conquistar. E a Rainha de Paus é aquela que, imagina assim, aquela celebridade que sobe no palco e todo mundo se inspira. Mesmo que ela não suba no palco, mas só pelas atitudes dela as pessoas já se inspiram já, né? Então, esse é o conselho do tarô para essa semana. E lembrando também, eu não tinha tirado no tarô, mas já que a gente falou de, né, o portal 6 do 6, lar, família, tem tudo a ver com os namorados, né? Ouça a voz do coração, né? Ouça mais aquilo que o seu coração tem a dizer. Busque parcerias, né? Você vê aqui que eles estão entrelaçados aqui, né? Esses namorados estão entrelaçados, ó. A união, a harmonia,
e etc. Família, lar, são coisas que a gente precisa se atentar neste mês de junho, tá bom? E falando no mês de junho, eu vou resgatar um vídeo antigo que eu não cheguei a publicar aqui no YouTube, para publicar aí próximo dos namorados, para vocês terem aí algumas dicas mágicas para esse dia dos namorados, do amor. E eu vou resgatar, eu preciso ver o que eu falava, né? Porque eu nem lembro o que eu falei direito naquele vídeo. Mas eu gravei, mas eu não coloquei no YouTube na época, porque quando eu gravei, tinha passado alguns dias já dos namorados. Falei, então deixa que no ano que vem, quando chegar, e olha que passou rápido, parece que foi ontem. Quando chegar os namorados eu publico. Então, aguardem que vai ter vídeo aqui com dicas mágicas que você pode fazer para o dia dos namorados, tá bom? Então, tenha você namorado, você não tenha namorado, mas é para você trazer amor. Entenda que o dia dos namorados não é só para quem tem alguém, é para você também. Namore você, né? Se enamore, né? De você mesmo. E é isso, gente. Ó, um beijo pra vocês. Desculpa se o vídeo ficar muito longo, mas não tinha como, porque é muita coisa que o universo tem pra trazer essa semana, pra esse mês. Não, assiste hoje, depois assiste de novo, né? Se não der pra assistir inteiro, assiste uma parte, depois você assiste o restante no outro dia. Mas não deixe de ouvir esses conselhos, porque são muito, muito importantes para esse mês de junho, tá bom? Beijão, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.